Rainha Charlotte é provavelmente o maior acerto de Bridgerton até agora. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E eu adoro Bridgerton, eu adoro os livros e eu adoro a série, tem vários conteúdos sobre esse universo por aqui. Então se você também gosta desses personagens, dessas histórias, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E hoje a gente vai conversar sobre a minissérie Rainha Charlotte, ou em inglês Queen Charlotte, que é um spin-off de Bridgerton. É uma história de Bridgerton focada na rainha, que a gente já conheceu na primeira e na segunda temporada da série de origem. Quando essa série foi anunciada, eu confesso pra vocês que eu não tinha ficado muito animada com ela. Eu não tinha entendido a necessidade de contar a história de uma personagem que não existe nos livros que inspiraram essa série, né? Que inspiraram esse universo que a Netflix tem criado em parceria com a Shonda Rhimes. Eu não entendi. Só que no fim das contas, eu amei cada segundo dessa minissérie. Eu gostei muito, de verdade, e eu realmente cheguei à conclusão de que Rainha Charlotte é provavelmente a melhor coisa que Bridgerton fez até agora. E por que eu digo isso? Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, Rainha Charlotte é uma minissérie de 6 episódios que não tem um livro de origem, que não tem um livro de base para inspirar a série. Então, a gente não fica o tempo todo comparando a série com o livro. A gente não fica o tempo todo pensando e reclamando das mudanças que estão acontecendo na história. Quando a gente senta no sofá e dá play em Rainha Charlotte, a gente simplesmente aproveita essa história, sem saber exatamente para onde essa história vai. Bom, não exatamente sem saber para onde essa história vai, porque essa minissérie é baseada em fatos reais. Só que a primeira coisa que a série deixa claro pra gente quando ela começa é: essa é uma história de ficção, inspirada sim em fatos reais, mas uma história que não se propõe a ser 100% fiel a essa história real. Então ela tem essa liberdade criativa e ela já deixa claro essa liberdade criativa pra gente no início da série. Mas essa minissérie, ela é inspirada na história da Rainha Charlotte e do rei George III da Inglaterra. E a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com esse casal. A gente sabe quais foram as dificuldades deles, até porque essas dificuldades já tinham sido introduzidas na série de origem, nas primeiras 2 temporadas de Bridgerton. A gente já sabia então que a saúde mental do rei era muito frágil e que isso era um fardo para a rainha. Mas é aqui, agora, nesse spin-off, em que a gente se aprofunda em tudo isso. Um outro ponto positivo de Rainha Charlotte, quando a gente pensa também em Bridgerton, na série de origem, é que assim, Bridgerton tem claramente um problema desde o seu primeiro episódio. Esse problema é: a série tem muitos personagens, muitos. Para além da família Bridgerton, que é o foco da história, a gente tem os Featherington, a gente tem o núcleo da rainha, a gente tem a Lady Danbury, a gente tem os interesses amorosos dos irmãos que vão aos poucos surgindo. Cada irmão precisa da sua narrativa, do seu momento. Então, em vários momentos, eu sinto que a série de Bridgerton tem essa dificuldade. A gente fica um pouco sobrecarregado com tantas informações, com tantos núcleos, e parece que a série acaba criando outros núcleos que nem existem nos livros e dando atenção para esses núcleos, e aí também deixando certos irmãos de lado. Então eu tenho esse problema com a primeira e com a segunda temporada de Bridgerton. Eu acho que isso é um padrão, tem sido um padrão na série. E aí, por outro lado, quando a gente assiste Rainha Charlotte, eu acho que essa minissérie se beneficia de uma história com um número reduzido de personagens. A gente tem aqui a história da Rainha Charlotte com o rei George, que é o foco. E aí, claro, essa história principal tem algumas ramificações, como por exemplo o papel da princesa Augusta, como ela se relaciona com tudo isso. A gente também vê atrelado a isso a história do Brinsley e do Reynolds, que são os criados da rainha e do rei. Eles têm a sua própria história, mas a história deles também tá o tempo todo atrelada com a história principal. E aí, para além da história da rainha e do rei, a gente tem como segunda história principal, na minha visão, a história da Lady Danbury, da Agatha Danbury, que é muito interessante, a gente vai falar mais sobre ela ao longo desse vídeo. E a gente tem também a Violet Bridgerton aparecendo aqui, só que ela aparece muito menos do que a rainha e do que a Lady Danbury, por exemplo. A gente vê a Violet na adolescência, mas ela ainda não debutou na alta sociedade, então a gente vê a relação dela com os pais, especificamente. E a gente vê um pouco da Violet no presente, entre aspas, e eu considero presente o momento cronológico da série de origem, tá? Vou chamar de presente esse momento, né? Quando a gente vê essas personagens mais velhas. E os momentos em que essas personagens estão mais velhas aqui se passam justamente depois dos acontecimentos da segunda temporada e antes dos acontecimentos da terceira temporada de Bridgerton. Então a gente tem isso,
mas o foco ele não se divide em diversos núcleos. A gente tem um número reduzido de personagens. Isso é bom, porque a gente consegue se aprofundar em 6 episódios, que são episódios longos, sim, mas em 6 episódios, muito bem em cada uma das histórias que a minissérie tá tentando contar pra gente. E além disso, eu sinto que a minissérie amarra o passado e o presente muito bem. A minissérie Rainha Charlotte sabe exatamente as histórias que quer contar e como as histórias do passado e do presente se entrelaçam. Inclusive, aproveitando que eu falei da Violet nesse vídeo, aqui a gente vê ela na adolescência, como eu falei pra vocês, antes dela conhecer o Edmund, que é o pai dos irmãos Bridgerton, né, que é o marido dela, que se torna o marido dela. E aí eu fiquei pensando que não seria uma ideia ruim se Bridgerton decidisse tornar um padrão o lançamento de minisséries que são spin-offs da série principal. Porque eu adoraria ver uma minissérie contando como a Violet e o Edmund se conheceram, se apaixonaram, se casaram e começaram uma família. Acho que seria algo muito interessante pro futuro, talvez entre a 3ª e a 4ª temporada de Bridgerton. Eu ia amar. Mas enfim, a gente tem aqui uma minissérie de 6 episódios, como eu disse, são episódios longos. Os últimos 2 são especialmente longos, porque os 4 primeiros, eles têm ali 50 e poucos minutos. Mas o 5º episódio, acho que tem 1h15, e o 6º episódio tem quase 1h30 de duração. Só que esses 6 episódios, como eu falei pra vocês, contam exatamente a história que precisa ser contada. Uma coisa interessante sobre essa minissérie, sobre o casal principal e a história principal que está sendo contada aqui, é que assim, nas 2 primeiras temporadas de Bridgerton, a gente assistiu uma história de amor cujo casamento veio depois dos protagonistas se apaixonarem. E aí, Rainha Charlotte tem uma diferença em relação a isso, né? A gente começa a história já com o casamento dos 2 protagonistas como o centro da história, né? Em destaque mesmo. Então, o Império Britânico foi buscar na Alemanha uma esposa pro rei, e a gente vê essa esposa, a Charlotte, chegando até a Inglaterra e se preparando pro casamento que já acontece ali no primeiro episódio. E aí, isso é ao contrário do que a gente já tinha visto em Bridgerton, né? A gente vê, então, o amor sendo desenvolvido depois do casamento, o que era muito mais comum antigamente, porque muitos casamentos, eles eram arranjados. Então eu gostei dessa perspectiva. E eu achei a história de amor da rainha e do rei, da Charlotte e do George, linda, absolutamente linda. Aqui a gente vê, nesses 6 episódios, o George tentando fazer de tudo pra proteger a Charlotte de quem ele é. Porque ele tem aqui um transtorno mental, a gente já sabia disso quando a gente começa a assistir, porque isso já tinha sido mencionado na série original, e porque essa é uma história comum, né? O rei George III da Inglaterra ficou conhecido como o Rei Louco, né? The Mad King. E nessa época, sabia-se muito pouco sobre saúde mental. E aí eu amei muito, assim, como a série constrói a sua primeira metade da temporada, mostrando a perspectiva da Charlotte, como ela tá sofrendo em tá sendo afastada do seu marido pelo seu próprio marido, né? E aí a gente tem o episódio 4 que muda tudo, porque a gente vê todos os acontecimentos até então, dos episódios 1, 2 e 3, só que pela perspectiva do rei, pela perspectiva do George. E eu amei isso, eu achei incrível porque a gente vê de fato o sofrimento dele, né? O meu coração ficou doendo em pedaços, vendo ali o sofrimento do rei, como ele tava tentando ficar bem pra poder conhecer essa mulher com a qual ele tava super intrigado, que tinha se casado com ele, mas como ele queria protegê-la também, né? E a gente vê os métodos de tortura, e talvez eu me emocione ao longo desse vídeo, porque eu chorei muito com essa série em determinados momentos, mas enfim. A gente vê os métodos de tortura que eram utilizados com ele, que ele permitiu que fossem utilizados com ele porque ele queria tentar ficar bem. E naquela época, como eu disse, a gente não tinha compreensão alguma sobre transtornos mentais, né? Então ele submete a métodos de tortura pra tentar ficar bem. Meu Deus, sabe? Que dor! E isso era muito comum naquela época. Na verdade, isso foi muito comum até recentemente, se a gente pensar. Usar a tortura pra tentar, né, como justificativa pra tentar curar doenças psicológicas e emocionais. E a gente vê ali um homem que é pra ser o exemplo de força da Grã-Bretanha, do Reino Unido, mas ele simplesmente tem essa fragilidade, né? Ele é uma pessoa muito frágil, não só mentalmente, psicologicamente, mas fisicamente ele acaba se colocando num lugar de fragilidade ao longo dessa história. E aí, em contrapartida, a gente tem uma personagem extremamente forte, que é a rainha, que é a Charlotte. Ela precisa ali, com 17 anos,
se tornar uma mulher muito forte. Ela tem uma personalidade já forte, né? Ela é determinada, ela é obstinada, mas ela precisa amadurecer muito rápido. E aí, vale mencionar uma curiosidade sobre essa minissérie. Em Bridgerton a gente já, na verdade, ouve, né, várias músicas atuais sendo tocadas de forma clássica, né, só com instrumentos, então de forma instrumental. E aí é muito legal perceber quais músicas estão tocando. Já teve Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish. E aí na minissérie da Rainha Charlotte, a gente escuta apenas músicas de mulheres, de cantoras mulheres negras. Então tem Beyoncé, várias vezes, tem Alicia Keys, tem Whitney Houston, tem a SZA. Então isso é muito legal porque a gente tem aqui uma personagem negra, uma mulher negra com muita força e que precisa ser muito forte por ela, pelo seu marido e pelo país que ela tá governando, né? Ela se torna rainha com 17 anos e precisa colocar em prática e aprender coisas que ela até então nem sabia. E é ela quem se torna esse porto seguro pro rei, né? Inclusive a cena dela dizendo que o ama e perguntando se ele a ama de volta, insistindo, porque ele não quer admitir, porque ele acha que ela vai ficar melhor longe dele. Gente, eu juro por Deus, essa cena me causou arrepios. Tipo assim, arrepios constantes ali enquanto a cena toda tava acontecendo. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E a Charlotte, ela precisa entender que vão existir dias bons e dias ruins, a partir do momento em que ela percebe a doença do rei, né? E a série constrói um paralelo entre o passado e o presente, né? Quando a gente vê a história de amor da rainha e do rei começando a se desenvolver, a gente vê que a mãe dele, a princesa viúva Augusta, se preocupa com o segmento da linhagem real. E ela quer garantir que o rei tenha filhos e que ninguém descubra os problemas e as doenças que o seu filho tem. Já no presente, entre aspas, a gente vê a rainha Charlotte se preocupando com a mesma coisa com seus 15 filhos que ainda não tiveram um herdeiro legítimo ao trono. Então isso é muito trabalhado quando a gente pensa no presente da rainha. E o que essas duas situações têm em comum é que as duas personagens sempre colocaram o rei George como prioridade. E aí, no presente, tem toda uma discussão de que a rainha não conseguiu criar os seus filhos direito, não foi uma boa mãe, porque ela viveu pra cuidar do rei. Ai, que idiota que eu sou, vou ficar aqui chorando igual uma besta com vocês. Mas a rainha se esforçou pra cuidar do rei e colocou todos os seus esforços no rei, na saúde mental dele, que ela acabou sendo negligente com seus 15 filhos. Ela não conhece os filhos direito, ela não é próxima deles. E ela sequer percebeu que isso estava acontecendo porque ela estava 100% focada no marido e em fazer o império continuar seguindo em frente, né? Continuar de pé. Então, olha como a série amarra muito bem o presente e o passado, né? E as discussões que traz nos seus dois momentos do tempo. E a série faz isso como um todo, né? A gente tem nossas três personagens principais já conhecidas, a Charlotte, a Agatha Danbury e a Violet Bridgerton. E elas têm as suas especificidades e os seus contrastes, né? A Violet, no presente, ela é uma viúva, sofrendo por ter perdido o grande amor da sua vida. Um marido que ela amou, esteve sempre do lado dela e que ela perdeu prematuramente. A Agatha também é viúva, a Lady Danbury, mas ela é uma viúva feliz por ter se livrado do seu marido, porque ela nunca esteve num casamento feliz, porque ela foi prometida em casamento aos 3 anos de idade para um homem muito mais velho do que ela. E aí a gente tem a Charlotte, que não é viúva, que ama o seu marido também, mas que é obrigada a vê-lo numa situação tão frágil, onde, por vezes, ele não é ele mesmo. Então, ela ainda tem um marido, mas ela também, de certa forma, vive a dor do luto, porque ela não tem essa pessoa ali do lado dela mentalmente, né, psicologicamente, emocionalmente. Uma outra coisa que eu gostei muito da série foi como a série desenvolveu a ambição e a força da Lady Danbury, que é essa figura extremamente forte que a gente já tinha visto nas 2 primeiras temporadas, mas na qual a gente não tinha se aprofundado ainda. Então a gente vê ela presa num casamento tenebroso, cumprindo seus deveres de esposa, e a gente vê as cenas super desconfortáveis de sexo que envolvem ela, em contraste com as cenas de sexo por amor que a gente tá acostumado a ver em Bridgerton. A gente só viu até agora, até onde eu me lembro, né, cenas de sexo por amor. E aí a gente tem que ver nessa minissérie cenas de sexo extremamente desconfortáveis, onde a personagem usa o tempo que ela precisa estar ali pra pensar em outras coisas, porque senão ela vai enlouquecer também, né? Então a Lady Danbury é essa personagem forte que enxerga, que quando enxerga uma oportunidade de garantir o seu futuro e a sua posição social, ela agarra.
Então eu amei também como a série desenvolveu as questões raciais no universo de Bridgerton, que não tinham sido abordadas até então, porque Bridgerton se propõe a ser uma série colorblind, né? Se propõe a ser uma série que não discute muito racismo no século XIX, né? A série cria um universo onde essas questões não são questões. E aí agora, na minissérie prequela, né, a gente tem essas questões sendo discutidas. A gente enxerga aqui como isso aconteceu. Então, dentro desse universo, né, o Palácio Britânico começou a oferecer títulos a pessoas negras por conta da rainha ser negra também. Então, quando a rainha chega, quando o contrato de casamento já tá tudo resolvido e assinado, percebe-se que a rainha tem a pele mais escura do que o esperado. E aí uma forma de solucionar tudo isso é, de fato, trazer as pessoas negras para mais perto da alta sociedade. É assim que a Lady Danbury se torna Lady Danbury. Eu gostei muito de como essa história foi desenvolvida, de verdade, assim. E a gente também tem, nesses momentos, referências e aparições das famílias Bassett, que é a família do Simon, e Smith, que é uma família protagonista de outra série de livros da Julia Quinn que se passa nesse mesmo universo de Bridgerton. Ou seja, essas famílias também são famílias negras ali na alta sociedade. Os Bassett a gente já sabia porque a gente já tinha conhecido o Simon, mas os Smith ainda não tinham sido mencionados. Enfim, aí nesse contexto da Lady Danbury é horrível porque eu fiquei o tempo todo torcendo pro marido dela morrer. O tempo todo. Porque eu simplesmente ficava pensando que ela não merecia continuar naquela situação. E aí isso de fato acontece, né? E o presente da série, entre aspas, continua discutindo o luto em relação a tudo isso. Então, a série coloca como contraste mesmo como a Violet lida com o luto do seu marido e como a Lady Danbury lida com o luto do seu marido também. Então, os maridos de ambos faleceram, mas a forma como elas lidam com isso é extremamente oposta. Ainda assim, a Lady Danbury se importava com seu marido. Apesar de não ser apaixonada por ele, apesar de viver um casamento forçado, de ter que se submeter a várias situações, ela se importava com o marido. Porque ele não era de todo um homem ruim, e ele sofria muito pelo papel que ele era obrigado a desempenhar na sociedade. Ele era um homem negro, tão rico ou até mais rico que vários homens brancos, mas ele não tinha o direito de ocupar determinados espaços e lugares. Eu achei muito delicado e complexo o jeito que a série decidiu amarrar e discutir todas essas coisas, né? Achei muito coerente se a gente pensar que as duas principais personagens dessa história, dessa série, são mulheres negras e a série traz a questão do racismo no século retrasado como foco aqui, ainda que não se preocupe em abordar isso de forma fiel aos acontecimentos reais. Então, sinceramente, eu gostei muito. E eu não esperava o caso que a Lady Danbury teve com o pai da Violet, isso me surpreendeu 100%, e também não esperava o cortejo do irmão da rainha em relação a Lady Danbury, né? E ela recusa se casar com o irmão da Charlotte, porque ela tem essa vontade de ser dona de si mesma. Ela é outra personagem mulher negra extremamente forte desse universo e ela precisa lutar pra garantir o seu lugar na sociedade, pra ser quem ela tem a vontade de ser. E que bom que a Agatha teve como amiga a rainha Charlotte nesse processo, né? Porque sem essa amizade talvez ela não teria conseguido se manter ali no seu lugar com tanta facilidade. E que bom também que no presente a gente descobre que a Lady Danbury, depois que seu marido faleceu, conseguiu ter uma vida sexual prazerosa. Porque teria sido muito triste se ela não tivesse tido a oportunidade de descobrir como o sexo pode ser prazeroso também, né? Porque é muito difícil ver ela naquelas cenas de sexo desconfortáveis. E que bom também que ela aconselha a Violet a fazer o mesmo. Porque a Violet no presente, essa é a grande história da Violet no presente na série, né? Ela tá começando a ter vontade de se relacionar com outras pessoas. Depois da morte do seu marido, anos e anos e anos depois da morte do seu marido. E isso pra ela é um tabu que a Agatha consegue ajudar a desenvolver de uma forma positiva, né? É ela quem faz a Violet entender que ela pode encontrar uma nova pessoa, que ela pode explorar suas necessidades sexuais com outra pessoa, que tá tudo bem, que ela ainda tá viva, e que isso não é vergonha alguma e que isso também não vai fazer ela amar o seu marido menos do que ela amou ao longo da vida inteira. Outra discussão extremamente importante que a série traz, me deixou emocionadíssima, foi a do Reynolds e do Brinsley. Então o Reynolds é o criado do rei e o Brinsley é o criado da rainha. E os dois têm um relacionamento. Isso é abordado desde o primeiro episódio, né? Os dois têm ali um relacionamento. E aí a série aproveita dessa história dos dois para discutir duas coisas extremamente importantes. A primeira, e mais importante delas com certeza,
a solidão das pessoas LGBTQIA+, principalmente no século retrasado, né? Porque até então o Bridgerton não tinha se aprofundado muito nisso. Eu acho que tinha flertado com isso um pouco, mas ainda não tinha, de fato, entrado nessa narrativa, nessa discussão de forma tão profunda, e faz isso com essa série, de uma forma que tá muito bem amarrada ali com a história. Inclusive, gente, por Deus do céu, eu me debulhei de chorar na cena do presente, quando a gente vê o Brinsley dançando sozinho, relembrando o momento em que ele dançou com o Reynolds no passado. Porque a série não deixa muito claro, mas fica subentendido ali que provavelmente o Reynolds morreu, porque os dois dedicaram a vida deles a servir o rei e a rainha. E aí isso também traz uma outra discussão em determinado momento da série, que é a solidão dos criados na realeza, né? Porque se o Brinsley e o Reynolds estavam o tempo todo ali, 100% do tempo, 24 horas por dia, dedicados a servir o rei e a rainha, eles não tinham tempo pra ter uma vida pessoal, pra ter suas próprias coisas, pra ter uma família. Então a família deles tava ali dentro. E por isso os dois conseguiram se envolver também. E eu achei isso lindo, de uma sensibilidade tão bonita. Eu acho que a gente tem aqui 6 episódios que abordam temas extremamente fortes e importantes, como LGBTQIA+, saúde mental, vida sexual pós-viuvez, racismo. Todos esses temas são de extrema força e importância e de muita discussão, né? Principalmente quando a gente pensa no século XIX. E a série fala sobre tudo isso de uma forma muito bem amarrada na sua narrativa e que a gente nem percebe que esse é o centro de toda essa história, né? Tipo, a gente tem ali uma história de amor, a história principal é o romance, e tudo isso tá amarrado na história principal de uma forma tão intrínseca, tão bem estruturada, que a gente nem percebe que a série tá ali enrustida. A gente percebe, mas isso não fica mal colocado, né? Que a série tá ali enrustida em discussões sociais extremamente relevantes. E a série acaba então com a cena mais linda de todas, que é a cena da Charlotte indo contar pro marido que ele vai ser avô e que a linhagem dele vai continuar, porque ela tentou de tudo pra fazer isso acontecer e de fato um dos filhos conseguiu engravidar a esposa e vai nascer aí um próximo rei. E quando ela chega pra conversar com ele tá completamente em outro planeta, né? Literalmente, tá fora de si. E pra chamar a atenção dele, porque ela não tá conseguindo fazer isso, ela entra debaixo da cama. E aí ele entra também, tal qual a cena que a gente tinha visto dos dois no passado, dela indo ajudar ele quando ele estava debaixo da cama e trazendo ele de volta pra si. E ela consegue fazer isso no presente também. E essa é uma cena muito linda do amor genuíno que foi desenvolvido ali entre os dois, né? Então quando ela fala pra ele que a sua linhagem vai continuar, ele fala, não, a nossa linhagem vai continuar. Eu não vou aguentar. Que ódio! Nossa, juro. Coisa mais linda do mundo. Eu amei essa série do fundo do meu coração. Amei muito. Um outro ponto que eu acho que ajudou a série a ser tão boa e ser a melhor coisa do universo de Bridgerton até agora é que a roteirista dos episódios foi a Shonda Rhimes. Bridgerton é uma produção da Shonda Rhimes em parceria com a Netflix, mas essa é a primeira vez que ela roteiriza os episódios. E isso fez muita diferença, especialmente quando a gente pensa na Shonda como uma mulher negra extremamente bem-sucedida em Hollywood, na indústria do entretenimento, na televisão. E ela foi uma precursora nisso, né? Quando ela começou, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando ela se tornou, na verdade, uma das principais roteiristas da televisão norte-americana, tinham poucas mulheres como ela. E ela tem trabalhado desde então para ampliar isso, para trazer mais personagens femininas negras pro centro da história, com muita força e com muita determinação, porque ela é uma mulher negra que também é assim, forte e determinada. Então, eu gostei muito. Uma curiosidade, a gente vê numa cena rapidinha ali, ao longo da minissérie, o Mozart aparecendo. Então tem um menininho tocando piano pra rainha, quando ela tá ali conversando com as suas damas não sei, com a sua corte, né? E ele tá tocando piano, e aí ele é chamado de Mozart em determinado momento. E de fato, na vida real, o Mozart tocou pra rainha e pro rei, logo depois ele chegar em Londres, em 1964, quando ele tinha 8 anos de idade. Então tem aí esse detalhe. Enfim, é isso que eu tinha pra dizer. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam de Rainha Charlotte, pra gente continuar conversando sobre essa minissérie. Obrigada, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!